Mesmo assentado como os irmãos estão, acompanhe comigo a leitura da palavra que nós meditaremos nesta noite. Último domingo do ano, último culto do ano. E nós estamos aqui para que nessa série de mensagens, em defesa da fé, na carta do apóstolo Judas, possamos então refletir, além de que nós já vimos na primeira mensagem, onde Judas trata sobre os combatentes. No segundo momento, vimos a realidade do combate. E no domingo anterior, ouvimos sobre os alvejados, aqueles que sofreram o ataque em relação à sua vida e à sua fé. Hoje, a nossa mensagem terá esse tema, a espada. Judas 5-7, diz assim o texto: ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual, de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra e eu oro junto com a Tua igreja para que o Senhor possa usar a Tua palavra e transformar o nosso coração. Fale conosco, ilumina a nossa mente, para que como igreja do Senhor não apenas possamos ouvir, mas de fato obedecer a Tua palavra. Esta oração que fazemos pelo nome de Jesus. Amém. A espada. A espada, ela tem um caráter mítico. Foi o que publicou a revista Aventuras na História, em maio de 2017. Disse assim a matéria, cujo título foi A Espada, a alma da guerra. Em quase todas as culturas que a conhecem, a espada é a arma mais venerada. Isso apesar de, na vida real, raramente ter sido a ferramenta principal de uma formação de soldados. Lanças e armas de haste eram preferidas, porque a distância dava certa segurança. A espada era uma arma secundária, com a qual um guerreiro salvaria sua vida após perder a principal. Ou a espada era usada no combate individual. E talvez por isso mesmo ela tenha sido tão celebrada, quando a vida e a honra estavam em jogo, exceto se houvesse armaduras envolvidas. Espadas eram a pior arma possível para enfrentar alguém com elas. Não que não houvesse jeito. Há muitas nuances e truques na espada europeia, inclusive um jeito de vencer o desafio da armadura. Os mestres ensinavam que a espada inteira era uma arma. A espada, portanto, meus amados irmãos, era usada principalmente para a defesa pessoal. Era uma arma essencialmente de sobrevivência, arma de resistência e de contra-ataque. Paulo entendia dessa forma, tanto que, ao exortar aos Efésios a que se defendessem, Paulo escreve assim, Efésios 6, 10-17. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue,
mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você conseguiu olhar esse texto? Olha o último versículo, Efésios 6, 17. E usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a espada que o combatente salva sua própria vida. Foi isso que Paulo nos disse. É isso mesmo que verificamos aqui no texto de Judas, quando lemos no início. Acompanhe aqui. Através dos anais da história de Israel. Na nossa última mensagem, nesta carta, nós constatamos que a cena pintada por Judas, aqui do versículo 5 ao 7, é de um campo de combate. Não é de um cenário bonito de se ver. Não há aqui um cenário atraente, pois neste cenário as pessoas foram alvejadas, elas foram mortas e ficaram putrefetadas no chão. Isso mesmo, ficaram putrefatas no chão. Você percebeu? Este é o cenário de pessoas mortas, porque haviam sido alvejadas e ficaram putrefatas no chão. Você percebeu? Então acompanhe comigo. Os hebreus foram destruídos no deserto por conta da incredulidade. O versículo 5 é claro em dizer: embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, o destruiu. Depois, os que não creram. Houve destruição. E o texto continua dizendo: os anjos caídos foram feitos prisioneiros de guerra e estão aguardando o dia do julgamento por causa da insubmissão. É claro no versículo 6. E o versículo 7 termina dizendo: os habitantes de Sodoma e Gomorra foram bombardeados por causa da imoralidade. Ah, meus amados irmãos, o que temos aqui, afinal, é que todos foram alvejados na guerra, foram aprisionados ou destruídos em combate. Para que esses exemplos? Impressionante, sim ou não? Olhar esse texto e ver, agora que já saibam dessas coisas, aí Judas diz: desejo lembrar a vocês que os hebreus foram destruídos, que os anjos foram acorrentados e que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Serve então de advertência, diz a última frase aí do versículo 7, do fogo eterno, o fogo do julgamento. Judas, meus amados irmãos, recorre aos anais da história, a história da igreja, para lembrar todos os seus leitores e adverti-los de algo que eles já sabiam, mas que mesmo assim corriam o risco de se esquecerem e, portanto, serem igualmente alvejados pelo fogo eterno do julgamento. Há lições aqui para a nossa história, para a história da igreja. Que lição preciosa nós temos aqui quanto à natureza humana e ao ministério de ensino da igreja. O coração está sempre propenso a se esquecer. Você esquece ou não? Estamos agora chegando no final do ano, e você lembra de tudo que Deus fez no início desse ano? Como é que foi o início de 2019?
Como é que está sendo esse final? Hoje é o último domingo do ano. Portanto, meus irmãos, a comunicação recorrente, sistemática e fidedigna das verdades eternas de Deus se fazem necessárias, sim. Precisamos estar sendo lembrados pelo Espírito de Deus, que através da própria palavra de Deus, que é a espada de Deus para nós, nos traz toda a exortação e a advertência para que o pecado deixe de ter espaço na nossa vida. Porque o pecador, ele é julgado e condenado. Não são de novidades que nós precisamos para sermos exortados ou estimulados na fé, para prosseguirmos combatendo em defesa da fé, para alcançarmos e vivermos a fé cristã. Precisamos ser lembrados de coisas que nós já sabemos, mas que por causa da familiaridade, dos apelos do coração e de tantas ofertas na Black Friday de opções, no que diz respeito à maneira de se ver e de se viver a vida, precisamos de novo e sempre sermos então lembrados do que Deus já revelou a nós, sua igreja, seu povo. Precisamos da palavra de Deus interpretada corretamente e aplicada de forma relevante aos nossos corações e contextos. Veja o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos e aos Coríntios, por exemplo. Romanos 15:4. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Agora, 1 Coríntios 10, 1 a 11. Irmãos, não quero que vocês esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés, todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Misericórdia. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam, e se entregaram à farra, e não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritos como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Muito forte. Você conseguiu observar atentamente esse texto que eu acabei de ler? 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 10, 1 a 11. Queridos, ao traçar um paralelo com o passado, Judas também, assim como Paulo, vimos aqui na sua carta, e também poderíamos ver, se você quiser ler em sua casa, ler também 2 Pedro 2, 3 a 10, porque são textos que nos trazem provas de que a história sempre se repete. Não há novidade debaixo do céu. Deus, no entanto, jamais se cansará de condenar os apóstatas. É importante observar que os atos dos apóstatas quase sempre são apresentados como novidades vindas de Deus, seja através de uma nova visão, de uma nova revelação, de um sonho recebido de Deus, ou de uma reinterpretação da verdade bíblica à luz dos avanços culturais e sociais. Era isso que estava acontecendo aqui no meio das igrejas, nos dias de Judas. Era no meio das igrejas dos dias de Judas
que nós vemos aqui, tanto no versículo 4, no versículo 8 e no versículo 10, que as coisas ainda hoje acontecem. Observe comigo, Judas 4, Judas 8 e Judas 10. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo como único, soberano e Senhor. Judas 8, mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Judas, porém, meus amados, ensina como nós devemos combater em defesa da fé, ou seja, recorrendo-nos à fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Judas 3. Trazendo à lembrança histórias e fatos e doutrinas antigas, já conectadas por muitos, mas que precisam ser recordadas e aplicadas como advertência. O texto base, Judas 5, 6 e 7. Na segunda mensagem desta série, você deve lembrar, nós estudamos o quanto esse nosso combate, ele é austero, rígido, severo, combate travado dentro das nossas trincheiras, face às pessoas que conhecemos, com aquelas que convivemos e até às vezes consideramos com elevada estima. Judas quer chamar a nossa atenção, Judas quer chamar a atenção das pessoas, de que no meio da igreja, em alguns momentos, indivíduos perversos se infiltraram sem seres notados, e dizendo claramente que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Deixa a vida me levar, vida leva eu, Deus é amor, no final ele vai perdoar tudo, o amor é acolhedor, ele inclui tudo, como se a palavra de Deus não fosse o norte, como se nós não tivéssemos um padrão, uma regra, como se a fé não fosse a máxima do nosso coração, essa fé que confronta a nossa vontade, que manchada pelo pecado, rouba de nós a visão correta daquilo que Deus tem para nós como sua igreja. O texto é claro em dizer que a condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo como único, soberano e Senhor. Você conhece pessoas assim? Quantas pessoas que nós amamos, que algum dia fizeram parte do nosso vínculo de pessoas, e que elas de fato estão negando a graça soberana de Jesus. Será que é só eu que tenho percebido isso? Será que é só eu que tenho convivido e discernido esse tempo? Não, meus amados, nós sabemos disso, mas o texto nos chama para combater, nós devemos combatê-los com graça e com verdade. Pois Judas, na sequência desse versículo, continuou escrevendo. Ele diz: ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Porque também lhes lembro, inicia o versículo 6. Vai para o versículo 7 dizendo: e não se esqueçam de que Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, por causa de estarem cheios de imoralidade, foram advertidos pelo fogo eterno do julgamento. Então, em face aos lobos em pele de cordeiro, como nós agiremos como igreja? Como lidar com os apóstatas da fé? Nessa mensagem, a espada. Como fizeram os profetas e os apóstolos antes de nós, sacando, interpretando, ensinando e aplicando a boa e velha palavra de Deus, ou antiga,
palavra de Deus, que é, como vimos, a espada do Espírito. Pedro, por exemplo, combatendo o mesmo tipo de gente que Judas estava combatendo, precisando defender o valor da palavra de Deus face aos ensinos falsificados desses falsos profetas que falavam em nome da graça e da soberania de Deus, assim escreve em sua segunda carta, 2 Pedro 1,16, 19 a 21, e o capítulo 2, 2 Pedro 2 também, 1 a 3, vejamos. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Agora, versículo 20 e 21 de 2 Pedro 1. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Agora, 2 Pedro 2, 1 a 3. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Paulo, instruindo a Timóteo, disse que se agarrasse às Escrituras como fonte para a vida e o ensino, falsos aos mestres infiltrados na igreja de Cristo daqueles dias. Talvez fique mais fácil aqui, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe é ensinado, por causa da verdade disseminada por lobos em pele de ovelhas dentro da igreja. Você sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Olha, queridos, diante de tudo que nós temos ouvido, portanto, eu quero dizer uma coisa: nós não precisamos de inovação. Nós não precisamos mais de instrução na verdade, que uma vez por todas, como lemos o texto, já foi entregue a todo o povo santo de Deus, a toda a igreja de Deus. Deus permanece falando à igreja. Mas o que precisamos, como diz a mensagem, a espada é da palavra de Deus que nós precisamos para converter o pecador, para comer o alimento espiritual e para combater os falsos mestres infiltrados na igreja de Jesus, com tanta astúcia, falam e agem pervertendo a verdade. A mensagem tem esse tema nessa noite: a espada, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Efésios 6,17, que nós já lemos aqui, diz, um texto que nós não lemos, mas que fala também da palavra de Deus como espada, é Apocalipse 1,16.
Nós precisamos da palavra para vencermos nossas batalhas no coração, diz o texto de Hebreus capítulo 4. Nós precisamos da palavra de Deus para vencer as batalhas em nossa mente. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 10. Vejamos aqui o que Paulo fala da palavra de Deus como necessidade para vencermos as batalhas no coração. A palavra como espada para defender o nosso coração. Hebreus 4, 12 a 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Aleluia! Glórias sejam dadas a Deus. É fato que precisamos da palavra para que, como espada do Espírito, defenda o nosso coração? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Agora nós precisamos também, diz Paulo, em 2 Coríntios 10, 3, 5, dessa palavra como espada para defender a nossa mente. Olha o texto, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a Cristo. Que coisa linda! Precisamos da palavra de Deus, porque ela é a espada do nosso espírito, ela defende o nosso coração, ela defende a nossa mente. Mas há uma promessa agora, não pelos hebreus, ao povo hebreu, a carta aos hebreus, e nem a Paulo aos coríntios, mas Paulo aos gálatas, dizendo que a palavra como espada do Espírito não defende apenas a mente e o coração, ela nos guia no poder do Espírito, ela nos faz andar no Espírito. Acompanhe comigo, Gálatas 3, 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com seus próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aqueles que lhe deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Amados irmãos, nós precisamos da palavra para obter e para manter a fé. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Portanto, grave isso, mais uma vez. Nós não precisamos de inovação, mas de instrução na verdade, que uma vez por todas foi entregue ao santo, à igreja. É da palavra de Deus que precisamos para converter o pecador, comer o alimento espiritual e combater os falsos mestres infiltrados na igreja de Jesus, com tanta astúcia, falam, agem, pervertendo a verdade. Fique então com 2 implicações. Pastores precisam pregar a Bíblia expositivamente. Pastores, líderes, você precisa estudar a Bíblia expositivamente, versículo por versículo,
A igreja precisa ser centrada no evangelho da glória e da graça de Deus. Precisamos crer na capacidade do evangelho de mudar a vida das pessoas, da igreja e da sociedade. Romanos 1,17, eu não me envergonho do evangelho, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Fique com essa implicação. Precisamos estudar a Bíblia expositivamente, ler versículo por versículo, dia após dia. Como tem estado sua devocional? A nossa vida não pode se resumir no culto de domingo à noite. Hoje é o último domingo do ano. Estamos falando sobre a maior primícia que Deus repartiu conosco, a sua palavra, a espada do Espírito. E eu quero deixar a segunda implicação. Além de nós termos que estudar e pregar a Bíblia expositivamente, lendo versículo por versículo, meditando em palavra sobre palavra, nós devemos entender que esse papel é de todos. Você tem lido? Então não adianta o pastor e o líder pregar e estudar a Bíblia se nós não estudamos. Aproveite a chegada desse novo ano, quando todos fazem resoluções para a caminhada. Decida ler e estudar a Bíblia. Empunhe a espada do Espírito na sua cintura, na sua mão. Renove o seu compromisso de ler, meditar e viver a palavra de Deus. Não abra mão de que em suas mãos esteja a palavra, que é a espada do Espírito para nós. Eu queria, nesta noite, encerrar esta mensagem orando, para que Deus possa fazer com que em nossa mão, em nossa casa, em nossa vida, esteja a sua palavra, que é a espada do Espírito para nós. Oremos. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra e obrigado pela presença do Teu Espírito que ilumina e aplica todas as Tuas verdades ao nosso coração. Judas enfrentou desafio, não só porque foi irmão de Tiago e de Jesus, mas porque viveu na época de uma igreja que tinha diante dos seus olhos aqueles que se desviaram do caminho e se apostataram da fé. Guarda-nos como igreja, porque temos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e nós queremos usá-la, porque ninguém pode dar o que não tem. Porque temos a palavra, nós a usaremos. Fica conosco e faça frutificar em nós toda a autoridade da Tua palavra. Esta é a minha oração junto com a Tua igreja, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e fiquem na paz.